galera! Tá começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Um espaço pra gente falar da vida, dar risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não tô em posição de julgar ninguém. Eu sou a Ariane Freitas e você me encontra nas redes sociais como Love Maltini ou nas redes do podcast, @Falei na Terapia, no Twitter e Instagram. Olá, anjos! Como andam as coisas por aí? Eu aqui, honestamente, tô precisando de uma intervenção urgente, porque alguém precisa me fazer parar de tentar cozinhar. Primeiro, eu não tenho a menor paciência. Segundo, me falta habilidade. Não que as coisas não fiquem boas, na verdade elas ficam incríveis. Mas no processo das coisas ficarem incríveis, eu faço tanta bagunça que a vontade é de desaparecer sem nem comer. E por último, terceiro e muito mais importante, porque a louça parece que não vai acabar nunca. E sim, esse é um fenômeno muito interessante de se observar. Olha aí na sua casa, porque parece que durante o isolamento a louça tá se multiplicando sozinha. Se a quarentena fosse um filme, com certeza seria Os Vingadores, Louça Infinita. Ai, gente, sim, eu parei pra pensar nessa piada, perdão. Mas é que eu já lavei mais louça nessa quarentena do que em 3 anos morando sozinha, entendeu? E se você gosta de lavar louça, eu respeito a sua opinião, mas acho ela uma opinião burra. Gabi Prado, eu te amo, tá? Sério, minha lombar não aguenta mais nem 5 minutos de barriga na pia sem travar a coluna toda. E eu tô falando sério, a minha coluna fica assim, em estado terminal, é assustador. Eu preciso deitar e ficar parada lá até melhorar. Esses dias eu tive que tomar analgésico, tá difícil. Mas tá tudo sob controle, as louças estão lavadas, as panelas estão guardadas, a comida tá na geladeira. E esse momento aqui é pra gente relaxar, né? Então só me lembrem de não inventar muito mais na cozinha quando eu postar no Twitter. Ah, vou fazer uma lasanha. Ah, e se eu assasse um bolo? Ai, queria fazer uma torta, bolinho de chuva ia cair bem, sei lá. Gente, sério, eu sou uma pessoa só, morando sozinha, eu não preciso dessas coisas. Se eu assar uma lasanha, por exemplo, são pelo menos 6 refeições comendo lasanha. Um bolo dura uma semana. E sabe como eu sei disso? Porque sim, eu fiz um bolo, eu fiz lasanha. E chega uma hora que a gente não quer mais comer lasanha, mas a gente também não vai jogar comida fora. Então, pra fugir dessas brisas nada a ver, de ficar fazendo comidas diferentes, que eu não sei porquê, mas também tem me acometido, eu achei que não ia. Eu vejo a galera fazendo e eu ficava pensando assim, nossa, gente, tanta coisa pra fazer na vida. Mas sim, aconteceu, fui acometida. E pra fugir disso, eu revi Superbad. Nem lembro o que eu tava com vontade de fazer, mas eu falei, não vou fazer, vou assistir TV. E ver Superbad pra mim é morrer de saudade de dias mais simples, tá ligado? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, tava descobrindo o mundo. Inclusive, agora fiquem com essa informação. Sabia que o McLovin, que é a identidade falsa do Fogel, completa agora, essa semana, dia 3 de junho, 39 anos. Na época do filme, a carteira de identidade dele era de, 26, se eu não me engano. Só pra vocês terem uma noção do quanto de tempo que passou. E eu sigo com as mesmas crushes, aliás. Aliás, nem todas, por exemplo. Eu já fui obcecada pelo Michael Cera, pelo Christopher Mintz-Plasse, pelo Dave Franco, pela Emma Stone. Todos eles estão nesse elenco, mas todos eles eu já felizmente superei. Agora, tem alguns que são pra vida inteira, não tem como negar. Inclusive, ainda procuro um namorado no estilo Jonah Hill ou Seth Rogen, na falta dos reais. Jonah Hill e Seth Rogen, é claro. Infelizmente, não tem no Brasil. Ai, quem que eu quero enganar também, né? Não tô procurando ninguém. Diz que tava, mas não tô. Eu só tô aqui parada. E se aparecer, eu posso dizer que aceito, né? Exausta. Como a minha mais nova obsessão é a Beanie Feldstein, que aliás é irmã do Jonah Hill, eu acabei parando pra assistir How to Build a Girl, né? Um filme que estreou on demand lá fora. Ainda não tem no Brasil, meninas. E terminei meio que embalada na melancolia de vários autoquestionamentos aí que o filme construiu. How to Build a Girl, em português, ficaria Como Construir uma Garota. Não tem o título traduzido ainda, porque o filme realmente não chegou aqui. Mas ele é todo muito bonitinho, sabe? Ambientado na Inglaterra dos anos 90. Tem o Alfie Allen fazendo o papel de homem perfeito que Game of Thrones negou pra ele. E que crush eu tenho no Alfie Allen desde Game of Thrones, obrigada. Enfim, a Beanie, ela é a Johanna, que é a protagonista, uma menina de 16 anos, muito inteligente, criativa. Ela vive numa realidade paralela, ignorando o status dela de nerd, convicta, pensando, um dia isso tudo vai mudar, enquanto ela vive no mundo da fantasia. Um dia, ela consegue emprego numa revista de crítica musical. Aliás, ela não consegue o emprego, ela pensa assim, não, eu me recuso a continuar sendo essa pessoa.
escola. E ela cria um pseudônimo, uma personalidade alternativa, que é a Dolly Wilde. E começa a viver uma vida completamente diferente. Ela pinta o cabelo, muda o look, muda completamente a personalidade, faz várias loucuras que o eu dela de verdade jamais arriscariam. E aí ela começa a fazer sucesso na revista. E meio que envenenada por esse sucesso, ela acaba indo contra os próprios princípios dela, só pra parecer cool e pra continuar crescendo. Isso é uma coisa muito comum, a gente sabe que é, né? E o filme é muito legal porque a gente acompanha essa mudança dela empolgado e de repente a gente se vê com raiva, mas também entende essa necessidade dela de se reinventar. Obviamente eu parei pra pensar em como a gente tem muitas mudanças guiadas e motivadas por terceiros ao longo da vida, e essas mudanças elas podem trazer algum resultado positivo, sim, mas elas acabam não suprindo as nossas necessidades, né? Por mais atrativas que elas possam parecer no começo. O filme, ele é hilário, pelo menos eu achei, tá? Se não gostou, me processa. Às vezes é super tocante, às vezes é meio pastelão, porque não é mesmo pra ser levado a sério, sabe? Inclusive, eu acho que o que tem de melhor no filme é a Billie, aquele olhão dela, aquele jeito dela de atuar e de trazer pra gente um personagem que é, tipo, 10 anos mais novo do que ela, e ainda assim, ela transmite de uma maneira muito legal. E, enfim, me fez pensar demais em como essa sensação constante de que eu vim parar no lugar errado é reafirmada e ela não é exclusiva, sabe? Muita gente se sente assim o tempo todo, enquanto parece estar pleno, no topo do mundo, com a vida nas mãos. Então, a gente acha que tá sofrendo e que tá sozinho, mas na verdade tem muita gente passando pela mesma coisa, do mesmo jeito. Esse não pertencimento é meio que um senso coletivo, sabe? Eu entendo isso acontecendo na adolescência. Entendo a gente se perder, não saber quem é, fazer várias merdas que não queria só porque precisa que as coisas funcionem de alguma maneira, mas eu não entendo como que isso pode acontecer conforme a gente envelhece, sabe? E é frustrante, porque muitas vezes a gente não vê que tá no caminho errado, às vezes parece que tá tudo muito bem encaminhado e de repente você se vê no buraco mais fundo da vala mais fétida e sei lá, tá ficando muito dramático isso aqui, eu vou dividir essa parte só na terapia mesmo, mas fica aí o pensamento, que a questão é que às vezes parece tarde demais, porque assim, a nossa vida não é um filme, né? No filme as coisas são rapidamente percebidas e na vida não, às vezes, na maioria das vezes, leva tempo pro caldo entornar e pra gente se dar conta, sabe? Quantas vezes é preciso que a gente fique se reinventando e começando de novo e entendendo o que tem aqui dentro da gente, sabe? Porque nos últimos anos eu tenho vivido exatamente esse conflito de não me reconhecer na pessoa que eu sou, ao mesmo passo em que, em muitos aspectos, eu sou exatamente quem eu queria ser. Faz sentido? Não faz sentido? Sei lá, eu acho que tá começando a ficar denso e eu juro pra vocês que o filme não é assim, tá? Eu é que fui andando agora em direção à luz e me aprofundei demais. Mas pra não ficar só nessa hora assustadora e deixar vocês com uma impressão errada do filme, ele me lembrou também como é maravilhosa a sensação de ter alguém que enxerga a gente, sabe? Que ama a gente do jeito que a gente é. Isso sim é uma coisa pra gente desejar, sabe? Alguém que nos veja de verdade, mesmo que a gente tente vestir as máscaras sociais, essa pessoa consiga enxergar através delas, principalmente que essa pessoa não queira apagar a gente, nem mudar a gente pra sentir qualquer coisa. É só isso mesmo que eu quero da minha vida. Aliás, eu tenho a sensação de que só isso que eu sempre quis. E agora vocês entraram em contato com a Ariane louca romântica, senhoras e senhores. Mas assim, eu devo dizer que esse é um risco que quem resolveu ouvir este podcast optou por correr, né? Se você curte um romance teen, se você gosta das narrativas clichês, inocentes e que tem ali uma pitadinha de rock and roll na trilha sonora pra coroar as descobertas sexuais e emocionais da galera, pode dar play que é sucesso. Eu amei e eu tô esperando vir pro Brasil. Eu espero que dê tempo de chegar depois da pandemia pra gente poder ver no cinema, mas acho que aí eu tô sendo muito poliana. Mas é um filme que eu queria ver no cinema de verdade. Outra personagem que acompanha essa minha melancolia como ninguém é a Hannah, de Girls. Eu costumo assistir Girls pelo menos uma vez por ano, desde que a série estreou. Sim, esse é o tanto que eu gosto dela. E toda vez que eu revejo, eu tenho mais afeição pela série e pelos personagens horríveis que ela tem. Porque não tem outro jeito de definir. Todos os personagens de Girls são pessoas horríveis. E assim, não são nem coisas inexplicáveis, nem áreas de vilão, sabe? Pelo contrário, a questão com Girls é que são pessoas comuns, com problemas comuns. E os defeitos deles são normalmente os nossos, de quem tá por perto da gente. Então, eu, por exemplo, por muito tempo odiei a Hannah por um simples motivo, que era a identificação. E eu espero que você já tenha percebido na sua vida como é fácil odiar as personagens que têm as características que a gente menos gosta em si mesmo. Aliás, não só personagens, mas pessoas também na vida real. Muitas vezes a gente não gosta de algumas pessoas simplesmente porque elas são parecidas demais com a gente, sabe? Quando a gente faz questão de esconder as nossas piores características de espelho e aquela pessoa vem e mostra aquilo e explicita aquilo e tá vivendo
vivendo com aquilo, a gente tem que lidar com isso, sabe? Então é muito doido quando a gente se depara com o nosso pior ali escarrado, vê como incomoda, e isso dói. Dói porque a gente vê o impacto que a gente causa e também vê que na maior parte das vezes são coisas passíveis de mudança, sabe? E tem tanta coisa que eu já vivi exatamente como é descrita ali na série, que chega a ser assustador. Eu acredito que cada personagem da série tem um pouquinho do que eu construí ao longo da vida, e não só eu, mas qualquer pessoa. Eu imagino que eles são construídos exatamente pra isso. Tô aqui terminando um conto, terminando a ser gentil, né? Mas vamos lá. E o prazo tá na garganta, e eu me vi em situação de assistindo Girls pela 10ª vez pra lidar com o inominável, né? Com todos esses sentimentos ruins que eu tenho sobre as coisas, sobre os personagens e principalmente sobre mim. E eu preciso pontuar aqui, tá? Minha síndrome do impostor, ela tá a todo vapor nos últimos dias. O auto-boicote, então, nem se fala. Aliás, nem é síndrome do impostor se você for um fracasso de verdade, né? Pelo menos isso é o que a minha cabeça me fala quando eu tento racionalizar. Eu imagino que você já deva ter ouvido essa piadinha também. E ela não é nem um pouco agradável quando você tá dentro da sua cabeça. A questão é que eu preciso escrever, eu não consigo. Qualquer comentário alheio me afeta. Qualquer pensamento meu se volta contra mim, sabe? Eu leio as coisas que eu tinha gostado um segundo antes. E aí eu penso, nossa, tá uma merda. Eu nunca vou terminar isso. Quem que eu quero enganar? Aí eu apago e começo tudo de novo. É muito doido esse ciclo que mistura ansiedade com autoestima, com auto-boicote, enfim. E parece que tá todo mundo sentindo isso esses dias. Eu vi um post no Twitter da Iris Figueiredo, dela falando como a ansiedade influencia em terminar os trabalhos. Eu também vi a Raquel Segal, daquele Eita, falar sobre síndrome do impostor. E eu falei assim, gente, como que tá todo mundo falando sobre a mesma coisa? Tipo, eu já tinha escrito o roteiro, tava pra gravar, e eu falei assim, até pensei em mudar, mas eu falei assim, não, a gente precisa falar mais disso. As pessoas precisam entender como tenso que se passa dentro da nossa cabeça. E o pior de tudo é que enquanto eu tô aqui batalhando comigo mesma pra, sei lá, conseguir aceitar as coisas que eu de fato já produzi, que eu já construí na minha vida, aí sai a notícia que a Kylie Jenner e a mãe dela estão lá arrumando um jeito de anunciar na capa da Forbes que ela é a bilionária mais jovem do mundo. E tipo assim, ela nem completou $1 bilhão. Na verdade, elas simplesmente conseguiram falsificar isso de alguma maneira. Quer dizer, enquanto algumas pessoas têm muita dificuldade de anunciar as suas conquistas, outras anunciam conquistas até que não existem. De qualquer maneira, é surreal pensar que alguém tem $900 milhões, né? Eu não preciso de ninguém vindo me falar, ai, você é uma fraude, porque tem uma voz na minha cabeça me falando isso todos os dias, entendeu? E isso, honestamente, me atrapalha demais. Atrapalha a maneira como eu experiencio a vida, sabe? Não foram poucas as vezes em que eu descobri que eu tinha vivido situações extremamente raras e preciosas só depois que elas acabaram. Eu não consegui aproveitar muita coisa da minha vida, e não por ser ingrata, sabe? Porque eu era grata porque aquilo estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu acreditava que era uma coisa comum. Porque se fosse uma coisa especial, se fosse algo demais, eu não teria conseguido. E aí eu me culpo por não ter aproveitado também, quando eu olho pra trás. Aliás, eu me culpo tanto quanto até mais do que eu me senti culpada lá no começo por achar que eu não merecia. E é muito doido, é um ciclo de culpa que não termina, começa com culpa, termina com culpa, e no processo passa por um desconforto horrível, sabe? Quando alguém vem falar do meu trabalho comigo, eu me transformo numa criança em processo de alfabetização. É um desconforto tão grande que eu gaguejo, eu me diminuo, eu faço de tudo pra mudar o assunto, porque eu sei que qualquer coisa que eu diga vai me torturar por semanas e semanas e semanas. Toda vez que eu deitar a cabeça no travesseiro, sabe aquele meme que você deita no travesseiro e começa a pensar numa coisa que você falou 8 anos atrás? É muito real isso. E dói demais. Porque, sei lá, eu sinto que eu preciso aprender a me vender, sabe? As pessoas precisam saber se vender. Elas precisam saber valorizar aquilo que elas têm, aquilo pelo qual elas dão a alma, o sangue. E eu dou meu sangue e a minha alma pelo meu trabalho. Tanto quanto a Kylie Jenner lá, com seus $1 milhão, que na verdade não são $1 bilhão. A diferença é que ela anuncia pro mundo inteiro e eu tô aqui me escondendo embaixo do edredom. Aliás, eu sempre prefiro esconder e fingir que nada aconteceu. Por mais que eu tente, é bizarro. Já aconteceu várias vezes de, por exemplo, eu participar de um podcast e eu percebi que quando eu cheguei em casa que eu não consegui me apresentar na hora que eu fui falar, eu sou a Ariane, não consegui falar do meu trabalho, não consegui falar do meu podcast. É como se o que eu faço não tivesse valor, mesmo que eu consiga enxergar esse valor gigante se esse mesmo trabalho for feito por uma outra pessoa. É muito doido. É doido porque quando a gente tem esse problema, a gente tá sempre esperando o nariz torcido, reação ruim, tá sempre se justificando. Eu não consigo me apresentar e falar, eu faço isso e aquilo, sem justificar, mas
pipipipopó. Ninguém nunca me cobrou nada, ninguém nunca me diminuiu pelo que eu faço, pelo contrário. Aliás, ninguém me cobrou além de mim, né? Porque eu me cobro o tempo inteiro, é muito maluco. Talvez se eu não tivesse essa consciência de que isso é maluco, de que tem algo errado com esses pensamentos, fosse um pouco menos doloroso, sabe? Mas de vez em quando, a consciência é terrível. E eu fico me lembrando de tudo que eu já fiz, de como por pelo menos alguns segundos ali, aquelas coisas me causaram orgulho. E por mais que doa saber que eu talvez não dê o valor certo pra elas, isso também é um exercício muito legal, porque se eu tô lá, extremamente paranoica, eu posso sentar, eu posso olhar os meus sketchbooks, posso olhar os livros que eu publiquei, posso olhar os textos que eu mais gosto, ouvir um episódio antigo de podcast, saber que eu gastei um tempão pesquisando pra criar aquela pauta que ficou legal. E muitas vezes eu esqueço, porque enfim, a gente tá o tempo inteiro produzindo conteúdo, o tempo inteiro criando e publicando, e as coisas vão ficando pra trás. E aí é como se não existissem, e na verdade não, tá ali, é muita coisa. Aliás, essa não é a primeira vez que eu tô falando de autossabotagem, nem de síndrome do impostor. A gente já falou disso lá no Exaustos, são episódios muito legais sobre o assunto, que também tiveram muita pesquisa, que a gente entra em definições, a gente conversa. Eu acho que é muito mais rico, até porque não é só o meu ponto de vista de, pelo amor de Deus, socorro, o que está acontecendo comigo, igual tá sendo aqui, né? É uma conversa com os meninos. E eu recomendo, se você se identificou com isso, pra você ouvir lá também. Mas é isso, assim, eu queria compartilhar porque o filme me fez pensar em Girls, e Girls me levou pra esse gatilho. E estamos aí assistindo a série, mas ao mesmo tempo, ó, o bagulho tá doido aqui do subconsciente. Tá tão difícil manter o foco que eu tô caindo até nas notificações engraçadinhas de aplicativo. Sim, estou cedendo aos pushes que estão aí tentando captar a gente. Vocês venceram. Essa semana chegou uma notificação do Telecine Play falando assim: se você ama De Repente 30, vai se divertir também com A Chefinha. É a mesma história, só que ao contrário. Ficou curioso? Vem comigo. Aí eu fiquei curiosa, sim, e fui com ele. Mas assim, é porque tinha a Issa Rae no elenco, e aí eu falei assim, pô, beleza, se nada der certo, tem a Issa Rae. E basicamente o filme é isso que o disclaimer promete, ao contrário de Repente 30. Uma mulher bem-sucedida que volta aos 13 anos, né, que é a idade que ela tinha sofrido um puta bullying, e ela decidiu se fechar até fazer sucesso naquela idade, então o bullying mudou a forma como ela se relacionava com o mundo, e isso refletiu na pessoa que ela é hoje. E é isso, gente, é um filme fraquinho, bem fraquinho, mas é fofo se você tiver uma horinha pra perder aí, quiser uma vibezinha sessão da tarde. Tem um elenco bem legal. A menina que faz a protagonista é muito engraçada. Que criança preciosa, eu queria apertar. Inclusive, não só ela, mas as crianças que dividem cena com ela na escola e tudo mais. É muito bom. A gente merece umas risadinhas pra desopilar, né? Merece ver umas coisinhas leves, uma vibe boa. E falando em a gente merece, mais uma vez a Gaga fez tudo. Eu posso estar desesperada pra terminar as minhas coisas no prazo, mas eu sou uma desesperada ao som de Cromática. Eu nem vou ficar analisando essa era nova aqui, porque eu sou uma Little Monster exausta. Coisas que tem grandes fanbases não vão ser atacadas e nem elogiadas nesse podcast. Sinto muito, eu não tenho paciência para lidar com esse tipo de coisas. Mas você pode ouvir o podcast novo do Thiago e do Dantas, que o primeiro episódio é exatamente sobre isso. E o podcast tá incrível. Chama E aí Gay. É só procurar aí no Spotify. E aliás, eu amo os dois. E o auge da minha semana foi esse lançamento, que tem uma arte minha. Então, a arte do podcast deles, quem fez foi euzinha. Olha só, eu quebrando barreiras aqui, falando do meu trabalho. Mas é que trabalhar com quem a gente gosta é bom demais. É muito bom mesmo. Toda vez que alguém que eu gosto, que eu admiro, me contrata pra fazer alguma coisa, eu fico tipo assim, ai meu Deus do céu, eu não acredito. Isso é real. Ao mesmo passo que é muito difícil, porque eu fico, ai meu Deus. Mas a gente não vai entrar nesse assunto de novo. Já superamos. O importante é que tá lá, tá lindo. E eu recomendo que vocês ouçam. Eu vou terminar o episódio de hoje por aqui, sem para de ser doida essa semana, porque na vibe que eu tô, é mais capaz de eu atrapalhar do que eu ajudar alguém. Mas a notícia boa é que essa semana eu volto à terapia. Então a leveza vem. Eu tenho fé. Ô, gente, aproveita pra me seguir, né? Eu sou Love Maltina em todas as redes. E se você quer desabafar, compartilhar sua história, tirar dúvidas sobre sentimentos, vivências, qualquer coisa que você achar que vale a pena, pode mandar e-mail pra faleidevocênaterapia@gmail.com ou mandar mensagem nas redes sociais do podcast, que é @faleinaterapia no Twitter e no Instagram, que eu vou responder sim no próximo episódio, tá? Muito obrigada por me ouvir até aqui. Estou amando esse momento, esse espaço com vocês. Eu amo quando vocês me mandam mensagem. Sério, é muito doido porque nem sempre eu respondo as mensagens
mensagens, tá, gente? Eu não respondo mensagem nem de amigo ultimamente. Minha cabeça tá descaralhada. Guardo tudo no meu coração com muito carinho. Eu tento melhorar e tento mudar e fazer as coisas de acordo com o que tá rolando aqui, porque é uma coisa que eu fiz que é pra ser legal pra vocês, mas principalmente pra ser legal pra mim. Eu tô fazendo porque eu tô confortável aqui falando e tudo mais. Eu senti vontade de conversar. Eu nunca me dei bem com vídeo, então falei, não vai ser YouTube, sinto muito. E tá sendo muito gostoso. Muito mesmo. Ai, que difícil desligar, né? Quando a gente tá sozinha, carente em casa, no sábado à noite. Mas é isso. Se você perdeu as indicações aqui, você não conseguiu ficar anotando porque eu falo 1 milhão de coisas e eu filosofo no meio da indicação e me perco, pode ficar sossegado que amanhã, segunda-feira, tem post de indicações no meu Instagram, @lovemaltini. Sim, se você me seguir, tem um postzinho lá com todas as indicações ilustradas por mim. Beijo! Tchau!